Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Estamos aqui mais uma vez para mais uma jornada de panorama do Antigo Testamento. Estamos aí já na 13ª aula. Vamos aí no livro de Neemias. Na última aula da nossa EB Online, o pastor falou sobre o livro de Esdras e hoje nós juntos vamos investigar de forma panorâmica o conteúdo do livro de Neemias, que é o objetivo de hoje. Vamos orar, invocar a face do nosso Deus para que Ele continue nos abençoando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quero aqui glorificar o Teu nome e pedir a Tua orientação, Senhor, para que esse momento ele seja proveitoso para todos que estão aqui reunidos para estudar a Tua palavra e porque por ela que nós buscamos ter vida eterna. Dá-nos, pois, a Tua porção, a Tua orientação, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, estamos aqui hoje para estudarmos o livro de Neemias. Você já fez a leitura desse livro? São 13 capítulos. Tem alguma curiosidade sobre ele? Tem alguma dúvida? Você leu o livro de Esdras? Então, Esdras, Neemias e Ester são quase que assim um conjunto, né? Uma coisa está atrelada a outras. Então, tem fatos do livro de Esdras que até se encontram no livro de Ester. E Neemias, ele cita o Esdras, né? Porque a ocasião ali é bem próxima e eles estão no mesmo contexto de retorno do exílio. Então, do exílio babilônico que finalizou, e aí agora os judeus eles vão retomar a vida a partir de Zorobabel, Esdras, Neemias e também Ester. O nosso estudo basicamente explora a personalidade de Neemias, seu caráter, seu posicionamento, sua devoção a Deus e o seu interesse pela obra de Deus. Então, Neemias é um exemplo a ser seguido quando o assunto é liderança e quando o assunto também é se submeter à vontade de Deus. Já disse as Escrituras que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e é agradável. É muito fácil, às vezes, fazer a vontade boa de Deus e a vontade agradável, mas, às vezes, nos apertamos quando a vontade perfeita de Deus nos é exigida. E Neemias, ele é esse exemplo, ele tem esse perfil, ele traz esse caráter. É um livro onde você tem todas as estruturas, né, de um bom enredo, de um bom roteiro. Você tem emoção, você tem ação, você tem ali vitória, você tem luta, você tem espada, você tem defesa, você tem ataque, você tem todo um cenário que é cinematográfico, mas aqui em Neemias de forma real. Então, quando nós lermos Neemias, nós precisamos nos desprender da nossa cabeça, né? Da nossa mente sociológica, antropológica do século XXI e nos mover para esse contexto, né? Que está ali em mais ou menos 444 a.C. Então, nós temos aí 2.500 anos, 2.600 anos antes, né, desse século que nós estamos vivendo até chegar a Neemias. Portanto, nós temos aí um abismo, né, cronológico, nós temos aí que fazer um salto hermenêutico ao contrário
e, ao contrário, e voltar à essência dos dias de Neemias e buscar extrair ali o melhor possível do que Neemias ele pode nos transmitir, nos passar. Então, veja bem, o que nós temos aqui é Neemias como um exemplo de um líder dependente de Deus para cumprir o seu propósito. Você lidera na sua casa, você lidera no seu trabalho, você lidera na sua escola, na sua comunidade, você lidera na igreja. Depender de Deus é aí um bom conselho dado pelas Escrituras quando o assunto é Neemias, porque a dependência de Deus é uma das maiores alavancas que nos faz, que nos mantém diante da sua presença. E a dependência de Deus, quando ela é confessada, quando ela é posta diante de Deus, no seu olhar e na sua resposta a nós, se fará melhor todo o fluxo do seu querer através do nosso fazer, através da nossa atuação. Então, o fluxo da graça de Deus se fará melhor e maior através da nossa vida quando nós confessamos, aparelhamos como Neemias a nossa vida com o propósito de Deus. Neemias ele está distante da sua terra, né? Ele está distante de Israel, de Jerusalém. E nosso versículo, o nosso texto, que é assim a mola motriz ali, inicial de tudo que Neemias vai fazer e fez, é esse texto que está registrado no capítulo 2, no verso 17, onde diz ali, Neemias diz a seguinte frase: então lhes disse, bem vedes, vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais um apróbrio. Então, vedes Jerusalém, vinde, reedificamos, é a tônica do trabalho aí que Neemias vai fazer, mas não o faz só, não o faz por sua própria vontade, ele busca parceiros, ele busca a instrumentalidade de Deus e também no meio social, né? Ele busca aí as formas e os meios para executar aquilo que Deus tem para ele. É interessante também nós observarmos que Neemias, que é filho de Acalias, né? Está aqui no capítulo 1. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias, o versículo 1. No mês de Quisleu, ele estava diante do rei da Pérsia, né? E aí, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Veja aqui, Neemias está a 1.500 quilômetros de distância em Suzã, capital do Império Persa, cujo rei é Artaxerxes, e ao retornar, alguém que possivelmente estava em incursão na cidade de Judá, obviamente essa pessoa ela retorna porque já havia anteriormente sido feito um translado, 2 translados. Zorobabel já havia
feito um translado, depois Esdras também. Então, essas pessoas que já retornaram para Judá, sendo que Neemias está a 1.500 quilômetros de distância. Então, Neemias, o coração dele é inquietado quando ele faz a pergunta para saber como é que estão aquelas pessoas que já retornaram. O autor do livro é Neemias. O ano do acontecimento, o raio de tempo, é mais ou menos aí de 15 anos, né? 15 anos, 20 anos, né? De 445 a 425, mais ou menos 20 anos. O verso-chave nós já vimos. E a palavra-chave é reconstrução. Reconstrução. Então, Neemias, ele recebe essa notícia e ele se posiciona. Neemias, ele é um tipo de homem que ele foi abençoado com o cativeiro. Ele pode se gabar de ser um palaciano, ele pode também se gabar de gozar do recôndito das recâmaras do rei, ele pode também se gabar de ser, dentre todos das 127 províncias do rei da Pérsia, de ser um dos poucos que tem intimidade de morar e conviver com o rei. Assim como José na casa de Potifar e depois preso, José no Egito, ele também interpreta um sonho de duas pessoas que também tinham a mesma profissão de Neemias ou semelhante, o padeiro e o copeiro. Então, nessa jornada de Israel pelos cativeiros da vida, veja que Deus ele sempre preserva um remanescente, alguém que esteja perto do poder. E aqui vai ser o Neemias, além dos outros, Zorobabel e Esdras, e a própria Esté, que vai ser constituída rainha, mas não nesse reino, mas por um outro rei. E aí, o que é que acontece? Neemias, ele é copeiro. Hoje, no contexto atual, nós podemos pensar que um copeiro é uma pessoa que tem uma profissão em níveis, né, das estruturas atuais, uma profissão simples, de uma pessoa simples, mas nos dias de Neemias, essa profissão de que Neemias, esse cargo que ele ocupava, era um cargo da mais fina confiança. Neemias, eu poderia dizer que depois da esposa do rei e dos filhos, ele estava em primeiro lugar, quando o assunto era a bebida e a comida. Sim, meus irmãos. Antes do rei beber qualquer coisa, essa bebida tinha que passar pela mão de Neemias, né? Tinha que passar pelas mãos de Neemias. E aí que ele gozava dessa proximidade pela função, mas nesse tempo tinha certa proeminência. Era um cargo de extrema confiança e ali está Neemias. Então Deus ele tem propósitos a realizar em todas as esferas e todas as camadas sociais. Então, nossos principais personagens, nós temos aí personagens que vão dar aí esse pano de fundo para o trabalho de Neemias. O primeiro é Neemias, ele é copeiro e vai aí depois ser comissionado por Deus, pelo seu Santo Espírito, inspirado a ser construtor. Veja que contraste, né? É um contraste muito grande. Depois nós temos aí Esdras, que é um sacerdote, um escriba, e que também faz parte de todo esse contexto. Ele também é citado aqui no livro de Neemias. E é ele que vai ler aqui em Neemias a lei durante 6 horas. Não menos importante, nós temos o próprio rei Artaxerxes, rei da Pérsia, que é quem vai aí
não só dá as cartas, dá a autorização, mas também patrocinar, financiar e também garantir a integridade física de Neemias quando ali comissiona agentes da sua guarda para estar assim acompanhando Neemias em todo o seu trajeto. Nós temos também Sambalate, que é aí governador de Samaria e que é chamado também no texto de Aronita, né? Talvez deva-se esse codinome à sua origem. Bet-Ramon é uma das cidades edificadas por Salomão. Você vai encontrar isso no livro de 2 Crônicas. Das mãos de Salomão a construção dessa cidade e por isso ele é chamado Aronita, porque possivelmente ele vem daí, de Bet-Ramon. Nós temos também o Tobias, que no texto é chamado de escravo amonita, possivelmente ele é citado como escravo, mas um escravo que galgou aí alguma posição e agora desfruta de uma posição diferenciada quando o contexto é social e político. Então ele está ali representando também o rei e os seus interesses. Tanto o Sambalate quanto o Tobias, eles são amonitas. E nós temos esse último aí, que é o Gesem, que é conhecido como o árabe. Possivelmente, esse Gesem, ele reside ali, ele tem alguma influência ou toma conta de alguma coisa nas regiões sul de Judá. Ele é o árabe, né? O livro, ele aborda o terceiro retorno do exílio, né? Nós temos aí um movimento sionista, que é o retorno, né, para Sião, e esse terceiro retorno está descrito aqui no livro de Neemias, e nós temos esse livro ele tem 2 blocos. O primeiro bloco o livro todo ele tem apenas 13 capítulos, e divididos em 2 blocos, capítulos de 1 a 7, e o segundo bloco, do capítulo 8 ao 13. O primeiro bloco, que é de 1 a 7, trata da reconstrução. Ele não só trata da reconstrução, mas ele vai falar das dificuldades, das oposições, da postura de Neemias, mas também ele trata do decreto de Artaxerxes para reconstruir a cidade. Já falei que o rei ele tem um papel predominante, né? Obviamente, tocado por Deus. A reconstrução dos muros da cidade, que foi aí feita em menos de 2 meses, 52 dias, a despeito de toda a oposição. O capítulo 3 traz também uma lista de todos dessas pessoas, representando suas famílias, que participaram nesse processo de reconstrução. Já o segundo bloco, que são aí 5 capítulos, trata de Esdras e Neemias, que renovam, eles são usados para renovar, são veículos, são objetos de Deus, antena de Deus, para ser ali, fazer a reforma. Nós temos aí um contraste representado nessas 2 pessoas. Enquanto Esdras, ele vai fazer a reforma espiritual, não é? Ele é sacerdote, ele vai tratar de fazer a reforma, ele é um reformador, tal qual Neemias, mas ele vai fazer a reforma teológica, a reforma espiritual. Ele vai atrair Deus para o povo e o povo para Deus pelo viés da sua lei, da sua palavra. Enquanto que Neemias, que é copeiro ainda, estamos iniciando, daqui a pouco ele vai se tornar esse construtor, né? Mas ele é o homem da reforma física, a reforma civil, a reforma
material. Então eu disse que Neemias ele estava. Então aqui, Neemias, o governador, lá no fim de toda essa história, ele é convidado, ele é posto como governador dessa cidade de Jerusalém, né, daquela situação ali de Judá. Esdras, o sacerdote mestre, é aquele que vai ensinar. O papel do mestre é formar caráter, né, é ensinar a lei de Deus, não só com a palavra, mas com a vida ilibada, e isso Esdras ele porta. E, por fim, a consequência será um reavivamento e arrependimento através da palavra de Deus. Eu volto um pouco para dizer, para reforçar que Neemias ele está gozando de uma posição no reinado de Artaxerxes, e ele poderia não se incomodar com as notícias que são trazidas da parte de Judá pelo seu companheiro, né? O seu companheiro que retorna de Judá traz as notícias, as novas que não são boas. O nome dele é Hanani, e Hanani diz para ele como é que está o quadro, que apesar de haver um retorno, a cidade está devastada. E Neemias, ele assume um papel de intercessor. Veja, ele se entristece, porque ele sabe que Deus tem um plano para o mundo, não só para o povo judeu, pelo viés de Israel, através do povo judeu, através do povo de Israel. Ele se entristece, mas ele não permite que essa tristeza ela seja um fator de desestruturação. Mas ele pega essa tristeza e ele transforma ela num vetor de reação que o motiva a buscar a face do Deus vivo em jejum e em oração, sem ter ideia de que ele mesmo será a pessoa, ele será a resposta daquilo que ele está buscando. Então vejamos, ele está num lugar estratégico, ele recebe a notícia e ele agora não se precipita. Ele precisa de um plano, ele precisa de orientação, ele precisa de uma ação. E onde é que ele vai buscar isso? Ele vai buscar isso na oração e no jejum. Então, no capítulo 2, eu posso avançar aqui. Então, Neemias tem um plano. E qual é o plano? Capítulo 1, Neemias está na Pérsia, Suzã, e Hanani retorna de Judá, eu já falei aqui anteriormente. No capítulo 2, Neemias diante do rei, sua tristeza o denuncia. Veja que nós temos aí um espaço de tempo, e nesse espaço de tempo ocorre essa introspecção de Neemias. Sim, o que eu vou fazer? E o que Neemias faz? Então, o capítulo 1 fala, né, das dificuldades que o Hanani relata. E aqui no versículo 5, durante alguns dias eu fiquei chorando, não comi nada, e fiz a Deus esta oração. E aqui está a oração de Neemias no capítulo 5. O Senhor, Deus do céu, Tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve a oração que faço diante de dia e noite em favor dos Teus servos, o povo de Israel. Então, Neemias, ele já tem uma postura que não é egoísta. Ele se inclui, porque a despeito de estar distante 1.500 quilômetros, nada o afeta, nada o atinge fisicamente, apenas emocionalmente, mas ele leva em consideração que ele não é só e que o plano que Deus tem para trazer ao mundo, que é o Messias, depende aí de uma série de fatores
o qual eles conhecia pela leitura dos livros dos profetas, muito especificamente pelo profeta Jeremias, que o povo precisava retornar para que Deus cumprisse os seus desígnios. Então, Neemias, ele é um homem culto, ele ocupa uma posição importante e a palavra de Deus nele produz um espírito altruísta que o leva a fugir do marasmo, do comodismo, da acomodação. Então ele rompe com todas essas coisas e ele se posiciona, ele jejuma, ele ora diante de Deus e ele faz uma oração. Esta oração, ele se inclui e ele não diz eu, mas ele diz o teu povo. Ele se inclui, o nosso pecado, a nossa situação, a nossa lástima. Às vezes nós até oramos por Israel, oramos pelo Brasil, mas muitas das vezes nós temos uma postura egoísta de olhar para o nosso próprio umbigo e nos importar com o nosso mundinho, né? O nosso mundo à nossa volta, e nos esquecemos de questões maiores, de almas que estão por aí para se perder, e às vezes sequer oramos nesse sentido. Avançando ao 10, Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Neste tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Veja, ele segue os passos, ele não se precipita, ele busca em Deus, que Deus crie uma situação, crie uma oportunidade, mas ele está muito abatido, o coração dorido, e isso afeta o seu estado de humor. Então, o capítulo 2 fala que Neemias vai diante do rei, onde ele sai da oração, ele coloca na oração que hoje ele tinha que servir vinho ao rei. Quem sabe esse é o momento ali que o rei toma o vinho, não sei o horário, mas ele sabe que ele tem que fazer isso. Então Neemias, diante do rei, sua tristeza o denuncia. A tristeza de Neemias foi o fator decisivo, porque os seus serviçais, os seus subalternos, e você vai ter isso muito claro na Rainha Esther, que se alguém levantasse a voz ou entrasse na presença do rei, ainda sendo o seu íntimo, sem que ele levantasse o seu cetro, autorizando, essa pessoa ela seria executada, ela perderia a vida. Não é? Então, Neemias, ele ora, ele está ali, mas ele não pode interagir com o rei. Então, isso depende de uma ação do rei, depende de uma simpatia, depende de algo, de um mistério, de algo que Deus faça, que venha ocasionar um diálogo, e a tristeza do rosto de Neemias ao servir ao rei. Aqui no capítulo 2 vai dizer que primeiro ele prova o vinho, para depois ele dar, né, ao rei. Então, o que vou contar no versículo 1, aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, um dia quando o rei estava jantando, olha, jantando é à noite, que bom, já tem a resposta aqui. Eu peguei o vinho e servi. O rei nunca me havia, guarde essa palavra, visto triste, e por isso perguntou: por que você está triste? Olha a ação de Deus, meu irmão, minha irmã. Você está doente, portanto deve estar se sentindo infeliz. Olha como estava a alma de Neemias. Então eu fiquei com muito medo. Por que esse medo? Por que será, hein? Por que será? Porque ele sabia que ele não poderia ali fugir do protocolo, né? A discrição, né? A discrição era a liturgia do cargo da função de Neemias.
Então ele tinha que se manter ali no trilho. Então, e respondi com muito medo, que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade dos meus antepassados estão sepultados, onde os meus antepassados estão sepultados, está em ruínas. Os seus portões estão queimados. O rei perguntou, o que é que você quer? Ou seja, para um bom entendedor, minha palavra basta. E aí o rei Neemias, ele põe para fora tudo que Deus já o instruiu em oração. Neemias está sofrendo um processo de transição intelectual, onde ele vai sair de uma função que é uma função palaciana, né? Uma função de trabalhar na cozinha, no serviço, né? Ele é no provençal, no serviço, e ele agora vai ser alçado ao nível de construtor. Então ele diz que enquanto no hiato de tempo da pergunta do rei, o texto diz que ele, então, o que é que ele fez? Ele orou ao Deus dos céus e depois disse ao rei. Então ele vai dizer ao rei, ele vai pedir as condições, né, necessárias para que ele faça a obra. Então, meu pedido é que deixe que eu vá. Primeiro, ele pede que deixe ele ir ajudar, a fim de reconstruir a cidade. Aí o rei, tendo a rainha sentada ao seu lado, concordou com o seu pedido. Ele perguntou quanto tempo eu ficaria fora. O rei, no caso, perguntou a Neemias, e quando voltaria, e eu lhe disse. Então pedi ao rei favor que me desse cartas, né, com instruções para os governadores das províncias, no caso. Também pedi carta para que o guarda florestal deixasse ele passar, né, e pediu também recursos. E o rei ainda lhe deu mais do que ele pediu, ele lhe deu guarda e garantia. Então, na sequência do capítulo 2 já no capítulo 2 aparecem os opositores, que está aí relatado no capítulo 2, no verso 10. Não, no primeiro momento eles apenas se desagradam. Veja bem, nós temos aí um lugar que estava abandonado, antes dos três retornos, estava abandonado. Num espaço de 70 anos, se reconfigurou um status quo de poder político, civil e militar, representado nas pessoas de Sanbalate, Tobias e Gessem. Né? Então, essas pessoas, eles representavam ali, que eram também, eles eram do norte, né? Do norte. Eu me esqueci agora o nome da cidade, da mulher, eles eram de Samaria, e eles estão ali representando uma posição política e, portanto, eles reagem ao quê? A que haja uma reedificação da cidade que anteriormente era Jerusalém, Judá, um reino, e que se isso ocorre, obviamente, que a sua função ali está ameaçada. Eles são governadores, eles são feitores do rei, eles são informantes do rei. E o próprio rei autoriza uma retomada desse lugar, um repovoamento, e obviamente eles se sentem ameaçados porque reconstruindo a cidade e os judeus retomando a vida, a sua liderança política, social e militar, elas não fariam mais sentido e eles perderiam o seu status e o seu financiamento. Então, no primeiro momento, no verso 10 diz que eles se desagradam. No capítulo 2, ainda no verso 19, diz que eles zombam e desprezam. Vamos avançando aí. No capítulo 3, no terceiro momento, no capítulo 4, verso 1, diz que eles ficam irados. Eles ficam irados e
há uma escalada, isso vai aumentando, né? Por quê? Porque Neemias vai tendo sucesso, o povo vai tendo sucesso, Deus vai agindo em favor do povo. Então, no primeiro momento que eles zombam, depois eles veem uma virada de mesa e eles começam a ter uma escalada de ódio, né? Aqui no 4:7 vai dizer, né, que eles ficam sobremodo irados, e aqui no 5 diz que agora eles partem para a ação, eles se ajuntam para atacar no capítulo 4, verso 8. Então, veja que Neemias ele não vai se incomodar com isso aqui no tocante de responder. E em uma de nossas aulas do nossa capacitação teológica, nosso pastor ele fez um comentário interessante. Como é que Neemias responde? Ele responde com mais trabalho. Eu achei interessante isso e estou colocando aqui. Ele responde com mais trabalho. Então, a Bíblia ela nos ensina o seguinte: tudo que vós quereis que os homens vos façam, façais vós a eles. Não torneis mal por mal. Se o seu inimigo lhe quiser a túnica, dá também a capa. Se quiser andar com você um tanto, vá 2. Se lhe bater no rosto, dê a outra face. Então, como é que Neemias ele reage a essa provocação? Ele reage com mais trabalho, dependência de Deus. Aqui eu trago, como de costume, uma visão geral do que do relato aqui, capítulo por capítulo, indo do capítulo 1 até o capítulo 13. Nos 2 blocos, o primeiro bloco trata de todos os assuntos da reconstrução do muro e da cidade, né? Os muros da cidade. E aqui no 8 ao 13 nós temos aí, depois da construção, a renovação do povo. Então, do capítulo 1 nós temos a condição lamentável de Jerusalém, nós já vimos aí, né? O trabalho de Neemias vai tratar de restabelecer a integridade de Israel na terra, refocalizando a atenção, né, na reconstrução e na lei de Deus. Neemias, ele é o líder do terceiro exílio, né, em 444, terceiro retorno, no decreto de Artaxerxes, é um sócio político, erguendo os muros, né, e sendo aí dotado de uma capacidade que ele não tinha. Veja, Deus, ele não mandou Neemias ir ao rei e pedir um construtor. Deus, ele não orientou Neemias, vá ele, peça a construtora Persa S.A. um financiamento para que vá e construa. Não. Neemias, ele sabia que Deus, o Deus que mandava ele ir fazer a obra, era também o Deus que ia providenciar provisão. Às vezes, nós vamos a algum lugar mandado por Deus e ficamos, às vezes, preocupados com as provisões, com os meios, com as formas, com os recursos. E Elias, quando ele está em Sarepta, quando ele vagueia por ali, pelo aquele cenário de horror, acabando a provisão, ele vai para uma caverna e Deus manda ali os corvos levar carne para ele. O que significa isso? Que quando Deus nos comissionar, Ele sabe de onde a gente sai, aonde a gente está. Ele sabe que a nossa provisão acabou, aonde a gente tem que ir e o que é que a gente tem que fazer. Então, Neemias é esse exemplo. Então, veja aqui, do capítulo 1. No capítulo 2, o pedido de Neemias, eu já falei aqui, né? A caminhada de reconhecimento. Ele sai de noite, não revela para os cabeças de Israel, ele não revela para os cabeças de Israel sobre o que Deus colocou no seu coração, mas ele faz uma vistoria em volta dos muros, silenciosamente. Ele sabe que se ele fizer isso de dia, ele vai atrair a atenção de curiosos, inclusive os seus opositores, e ele o faz de noite, e quando o dia amanhece, ele já está com todo o plano de ataque, de reconstrução estruturado. Veja, Neemias, ele vai usar as famílias, ele vai pôr as famílias
nas brechas dos muros, e a posição com a mão constrói, com a outra faz a defesa. Para quê? Para mostrar uma postura de vigilância contra os seus rivais. Então, no 3, reconstruindo os muros, você tem uma lista dos participantes, né? Aí no 4 começa um cenário de resistência. Essa resistência ela é externa no primeiro momento, representado na pessoa desses personagens que eu já falei anteriormente, mas também vai enfrentar problemas internos, problemas financeiros, problemas de recursos, porque o povo passa a ter necessidade, e nós sabemos que Israel ele não tem ainda uma produção de gado, uma produção agrícola, uma produção que possa, assim, movimentar um comércio em torno daquelas pessoas que estão ali. Mas nós temos ali uma elite judaica pronta para financiar, mas pronta também para requerer o troco daquilo que financiou. Então, no capítulo 5, nós temos aí uma resistência interna, essa que eu estou falando. O que é que ocorria? É que essa elite ela financiava, mas as pessoas ficavam presas a essa dívida e estavam pagando. Havia uma queixa entre os pobres judeus, os participantes do trabalho, em que seus filhos estavam sendo levados como moeda de pagamento, né? E nós vemos que nesse contexto da época, isso era uma prática comum, né? Uma prática respaldada. Então, no capítulo 6, nós temos uma oposição reintensificada, né? Reconhecimento do que Deus realizou. Nós temos aqui no capítulo 6 uma parte interessante, era interessante você ler, porque eles começam a aplicar golpes baixos, financiando até profetas, né? Com falsas profecias e divulgando fake news, né? Assim, querendo coagir a Neemias, dizendo: você é louco, o rei vai dar o troco, o rei vai saber que você está assim, se insurgindo contra a autoridade do rei. E eles começam ali a fabricar, né, notícias, a coagir Neemias com profecias e até com ameaças de, digamos assim, de levar notícias falsas ao rei. E aí, partindo para o capítulo 8 ao 13, já na segunda parte, aí nós temos o trabalho dos muros concluídos, né? Até o 7, o trabalho é concluído no capítulo 6. E aí, no capítulo 7, uma lista, né, dos que voltaram ao cativeiro. Nós temos uma lista no capítulo 7. E no capítulo 8, Esdras lê o livro da lei para o povo. Então, ali no 8, a leitura da lei. Essa leitura, ela tem aqui, é interessante que você leia, porque existem aspectos aqui que são importantes falar. A leitura da lei ela vai começar na alva, que nós entendemos aí que é mais ou menos às 6 horas da manhã, e ela só vai terminar ao meio-dia. Então, nós temos aí quase 6 horas. É interessante frisar que, ao tomar o livro da lei, diz que houve uma posição de reverência em todos aqueles que ocupavam a praça, não foi pouca gente, e eles ficaram de pés. Ao ler o livro da lei, diz que o povo foi tomado assim por um espírito de quebrantamento e houve muito pranto, confissão, choro, oração, lamento, não é? E aí no capítulo 9 tem o arrependimento, que é a consequência dessa leitura, e aí a renovação da aliança no capítulo 10. No capítulo 11 nós temos o repovoando, né, as cidades. Vai haver uma distribuição dos povos para não ficar concentrado, uma redistribuição. No 12 nós temos aí uma reorganização, né, com a rededicação. Então o povo é orientado a retomar uma postura de rememorar através
da habitação em cabanas. Essa postura dessa festa arremete ao tempo da peregrinação no deserto, né? Que é a festa dos tabernáculos, onde eles ali habitam em tendas, em cabanas. Eles são orientados a colher folhas de árvores, né? De árvores de palma e de outras árvores, de murta, enfim, para confeccionar ali as tendas. E no capítulo 13, a reincidência e reforma. O sábado, a casa do tesouro de Deus e é restaurada. O que é que ocorre no capítulo 13, chamado reincidência? É que Neemias ele tem uma necessidade de retornar à Pérsia e na sua saída o povo ele torna a cair, a deslizar. Então, a nossa conclusão. Qual é a conclusão que nós temos? É que Deus responde à oração que são coerentes com seus planos. Então, quando a nossa vida, quando os nossos projetos estão alinhados com os projetos de Deus, tudo é favorável. Num segundo ponto, nós temos ali um exemplo dos homens piedosos da Bíblia, das Escrituras, e há uma característica que é pertinente a todos eles. Eles são voltados a uma vida de oração e de quebrantamento. Nós também percebemos que os nossos projetos, né, os projetos da nossa vida, necessitam de ser mais bem planejados. Tem um exemplo ali de Lucas dizendo qual é o rei que saindo com outro rei não faz conta do seu exército para ver se tem condições. Qual é a pessoa que começando a construir não faz cálculos para saber se vai começar a desenvolver e terminar aquela construção para depois não passar vexame. Então, nós precisamos de um plano, não só para os planos terrenos, mas os planos para a obra de Deus. Então, eles devem ser colocados em oração e ação. Então, são etapas que todas elas exigem de nós uma postura para que nós sejamos bem-sucedidas, tal qual Neemias. E finalizando, os obstáculos que vão surgir, obviamente, né? As oposições, elas são favoráveis. Neemias é um exemplo disso. Ele não permitiu que o abatimento o degradasse. E ele é suerguido pelo Espírito de Deus e ele é elevado a uma posição vitoriosa. Assim é todo aquele que tem torna os obstáculos, as pedras que atirarem em você, você constrói uma muralha, né? Que será a sua própria defesa. Deus abençoe. Esse aqui foi o nosso estudo de hoje. Peço que você procure aí aprofundar a leitura dos textos, ora referido aqui, ou se você quiser, como está gravado, todas as aulas estão disponíveis no portal da igreja e você pode aí consultar, né, com mais calma, com mais critério, e eu acredito que Deus tem mais de si para a sua vida. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer por este momento tão gratificante, tão edificante, tão fortalecedor, que é o estudo da tua palavra. Eu te agradeço e te peço no nome de Jesus. Amém. Até a próxima.